E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre atualizações do Android, mais especificamente por que algumas fabricantes estão estendendo o suporte dos seus dispositivos. Você tem, por exemplo, aquela linha da Samsung, a linha do S24, que envolve aí diversos dispositivos, S24 normal, S24 Plus, S24 Ultra e derivados. Se não me engano, esses dispositivos vão ter 7 anos de suporte para atualizações, vão receber 7 anos de atualização. Você também tem os dispositivos da Google, no caso aí os Pixel. Se não me engano, o Pixel 8 foi lançado com a promessa de receber 7 anos de atualização. O Pixel 9 também, 7 anos de atualização. E é bem provável que no futuro mais fabricantes devem trazer um maior suporte, um maior período de suporte para atualizações dos seus dispositivos. Quem já usa o Android faz um tempinho, acho que já conhece como que funciona as atualizações, dependendo do dispositivo e dependendo da fabricante. Dependendo, você tem 2 anos de atualização do Android e mais alguns anos ou mais um ano adicional de atualizações de segurança. Mas é claro, dependendo da fabricante, o suporte não é dos melhores, dependendo tem só uma atualização de Android, dependendo do dispositivo, talvez não tenha nenhuma, mas isso daí é algo que varia entre dispositivos e entre fabricantes. Mas vocês já se perguntaram por que recentemente muitas fabricantes estão aumentando o período de atualizações para seus dispositivos? Aqui eu citei alguns exemplos, dispositivo da Samsung, a linha S, mas também tem outras linhas que têm vários anos de suporte. Também comentei sobre os dispositivos da Google, os Pixel, mas foram só exemplos. Tem outras fabricantes que também têm um período de atualizações grande. Tem algumas que têm 5 anos, outras 4, dependendo do dispositivo. Mas vocês já se perguntaram por que isso daí tá meio que vendo uma tendência ao que está acontecendo com maior frequência em alguns dispositivos? É o que está se popularizando? O motivo ao certo, existem vários, mas uma das coisas que está colaborando bastante com isso é o GRF. Aqui no canal, a gente sempre comenta sobre alguns assuntos mais técnicos do Android, e já faz um bom tempo atrás a gente tinha feito um vídeo sobre o Project Treble. O Project Treble foi uma implementação que foi introduzida lá no Android 8 e que basicamente separou a implementação do sistema operacional das implementações que são necessárias para o hardware do dispositivo poder funcionar corretamente. Basicamente, uma divisão dessa parte aí da arquitetura do sistema, não vou saber falar aqui ao certo. E essa alteração, essa nova implementação, possibilita que as fabricantes atualizem o software dos dispositivos, atualizando somente a parte, somente a camada do sistema, enquanto mantém a outra parte, a parte da implementação do hardware, sem trabalhos adicionais. Isso daí foi um grande marco no Android e que com certeza agilizou e ajuda bastante fabricantes a atualizarem os seus dispositivos mais rapidamente. Para facilitar o entendimento e simplificar bastante as coisas, de maneira bem resumida mesmo, imagine que um dispositivo foi lançado com Android 9. Logo, esse aparelho roda o sistema Android 9 e roda uma implementação do hardware, uma implementação dessas coisas necessárias para o hardware poder funcionar, também referente ao Android 9. Aí, se esse dispositivo for atualizado para o Android 10, é possível atualizar somente o sistema. Então, é possível atualizar somente o sistema para o Android 10, enquanto esse dispositivo mantém a mesma implementação de hardware do Android 9. E isso daí facilita bastante nas atualizações, principalmente do lado da fabricante. O Project Treble foi uma grande evolução nesse quesito, principalmente para as fabricantes de dispositivos. Mas isso daí acabou gerando mais complexidade para as fabricantes de software, porque essa parte da implementação do hardware, essa parte necessária para o hardware do dispositivo poder funcionar corretamente, ela é feita majoritariamente pela fabricante do SoC. Ela é feita majoritariamente
por uma Qualcomm em dispositivos com Snapdragon, ela é feita majoritariamente pela MediaTek em dispositivos que têm um SoC MediaTek e assim vai indo para outras plataformas. A implementação do hardware feita pela fabricante tem basicamente o essencial para rodar o Android naquela plataforma. Tem aí, sei lá, a parte do chipset, tem a parte do rádio, tem a parte radiofrequência do caso, tem a parte do modem. Diversas coisas que são relacionadas à parte do SoC são desenvolvidas, são implementadas pela fabricante do SoC, e isso daí é um grande trabalho que a fabricante do SoC tem para conseguir trazer suporte do Android para aquela plataforma, e aí sim, isso daí é repassado para as fabricantes de dispositivos que vão fazer as suas modificações, vão subir a sua versão customizada do Android utilizando essas implementações como base. Não sei se vocês sabem, mas versões do Android possuem requisitos. Dependendo, uma nova versão do Android é lançada e dispositivos precisam cumprir alguns requisitos para aquela versão. Dependendo do dispositivo, esses requisitos são obrigatórios e dependendo, são opcionais. Dependendo, um dispositivo que vai ser lançado com aquela versão do Android tem que seguir algumas coisas. Já dispositivos que forem atualizados para aquela versão do Android, dependendo algo que era obrigatório, acaba ficando opcional. Dependendo, isso daí não acontece e acaba sendo necessário aplicar aqueles requisitos de qualquer maneira. Um exemplo bem bacana são partições dinâmicas. Partições dinâmicas foram introduzidas no Android 10 e é basicamente uma implementação para utilizar o espaço das partições do sistema de uma maneira mais eficiente. E dispositivos que foram lançados com o Android 10 ou mais recente têm que obrigatoriamente implementar partições dinâmicas. Mas isso daí não é obrigatório para dispositivos que foram atualizados para o Android 10. Depois do aparelho que foi lançado com o Android 9, com o Android 8 e foi atualizado para o Android 10, esse recurso acaba sendo opcional. E o problema de complexidade das fabricantes de SoC é que quando uma nova versão do Android é lançada, essa nova versão possui novos requisitos. E essa implementação de hardware necessária, né, para o hardware poder funcionar corretamente, essa implementação ela tem que ser feita de uma maneira onde ela vai conseguir ser compatível com diversas combinações do Android. Por exemplo, imagina que lançou o Android 10. Uma fabricante, ela vai lá e quer lançar um dispositivo com o Android 10. Ela pega aí um SoC que suporta o Android 10, bota no dispositivo, faz lá o aparelho, e quando o aparelho é lançado, é um dispositivo que roda Android 10 e que tem uma implementação de hardware, uma implementação dessas coisas que são necessárias para o Android poder funcionar, também referente ao Android 10, até aí tudo bem, de boa. Aí o Android 11 é lançado. Quando o Android 11 é lançado, se esse mesmo SoC que foi utilizado nesse dispositivo anterior, uma outra fabricante ou a mesma fabricante quiser lançar um aparelho novo e que roda o Android 11. O Android 11 possui novos requisitos, então você não consegue utilizar a mesma implementação do hardware que você fez para o Android 10. Você acaba tendo que fazer alguma coisa, dependendo, ou adaptar a sua implementação, então utilizar múltiplas implementações e basicamente fazer aí uma nova implementação de hardware para um dispositivo que for lançado com o Android 11. Então você já uma certa complexidade, porque agora tem diversos casos de uso. Você vai ter uma implementação de hardware para o dispositivo que roda o Android 10 e que foi lançado com o Android 10. Você vai ter o caso de uso para o dispositivo que foi lançado para o Android 10 e que roda o Android 11. E você vai ter o caso de uso do dispositivo que foi lançado com o Android 11 e que roda uma implementação do Android 11. Aí o Android 12 é lançado. O Android 12 possui novos requisitos. E aí é mais complexidade. Você vai ter muitos casos de uso. Você vai ter que fazer uma nova implementação de hardware para o Android 12, porque vai que tem alguma fabricante que lança um dispositivo com o SoC que você fez aí para o Android 12. Esse dispositivo vai rodar o Android 12 com implementação de hardware do Android 12. Mas aí você tem os casos de usos anteriores.
No caso aí, quando o dispositivo roda a implementação de hardware do Android 10, roda no Android 10, roda no Android 11, roda no Android 12. Aí você tem o caso de uso quando o dispositivo foi lançado com Android 11, roda uma implementação de hardware do Android 11, e roda no Android 11, e roda no Android 12, e você tem o caso aí do Android 12 mesmo, quando o dispositivo roda a implementação de hardware do Android 12 e que roda o Android 12. Então você consegue perceber que para fabricante do SoC, isso daí gerou uma grande complexidade. Aqui, nesse exemplo, a gente falou do caso de somente um único SoC, mas fabricantes de SoC possuem diversos SoCs, diversas plataformas. E fazer isso daí para várias plataformas adiciona ainda mais complexidade. E foi aí que o pessoal da Google introduziu o GRF. A sigla GRF vem de Google Requirements Freeze. Se a gente fosse traduzir, seria algo como congelamento de requisitos do Google, que permite a fabricante fazer uma implementação de hardware, para a gente fazer uma implementação necessária para o hardware do dispositivo poder funcionar corretamente, permite fazer essa implementação. Essa implementação tem que cumprir com os requisitos de uma versão do Android, e os requisitos vão ser congelados por um certo período de tempo, permitindo que essa implementação ela seja utilizada entre múltiplas versões do Android, obviamente por um certo período de tempo. Por exemplo, se um SoC for lançado com as implementações do hardware referente ao Android 13, no caso aí, for lançado com as implementações necessárias para o hardware poder funcionar referente ao Android 13, significa que essas implementações elas cumprem com os requisitos do Android 13, e dentro do programa do GRF, esses requisitos podem ser congelados por um certo tempo, dependendo aí por 3 anos, 4 anos, não vou saber o certo, creio eu que depende aí, mas imaginamos que foi congelado por 3 anos adicionais. Então significa que essa implementação de hardware, ela pode ser utilizada para rodar o Android 13, que é já suportado, mas também o Android 14, o 15 e o 16. Por mais que essa implementação de hardware seja do Android 13, ela vai conseguir ser utilizada em outras versões, e como os requisitos foram congelados, significa que a fabricante ela não precisa refazer a implementação do hardware para cumprir com os requisitos do Android 14, do Android 15, do Android 16. A fabricante pode seguir utilizando mantendo, né, somente essa implementação de hardware referente ao Android 13. E é por isso que as coisas facilitam demais com o GRF, isso aí facilita bastante nas atualizações, e isso aí pode ser utilizado tanto para lançar aparelhos mais recentes, aparelhos mais novos, com versões mais recentes do Android, mesmo rodando uma implementação de hardware mais antiga, mas também para atualizações, que creio eu é o uso principal desse programa do GRF. Claro que nem tudo são flores, acontece que se os requisitos eles foram congelados, significa que a implementação do hardware de uma versão antiga do Android, ela não vai trazer implementações de hardware que estão disponíveis em versões mais modernas do Android. Um exemplo bem bacana é aquele recurso de controlar o brilho da lanterna. Se não me engano, é um recurso que foi introduzido lá no Android 13. E de repente você regular se quer a lanterna um pouco clara, ou quer ela no nível máximo, deixar ela não tão clara assim. Isso daí é um recurso que é implementado nessa parte relacionada às implementações de hardware, e é algo que foi introduzido lá no Android 13. Então, se um dispositivo roda a implementação de hardware, essas coisas necessárias para o hardware poder funcionar do Android 12 e está com os requisitos congelados rodando no Android 13, esse recurso não vai estar disponível. Não vai estar disponível porque justamente não é algo que aquela implementação de hardware traz suporte. Aqui foi só um exemplo, mas isso deve valer para diversas outras implementações que são relacionadas para essa parte do hardware. Ou seja, graças ao GRF, ficou mais fácil manter suporte de atualizações para dispositivos com plataformas suportadas. Esse programa, se não me engano, já existe faz um tempinho, não é algo novo, mas o que chamou a atenção do pessoal recentemente foi alguns boatos, né, do programa Longevity GRF.
que aparentemente foi introduzido num evento para fabricantes, um evento interno, mas teve um cara, o Michal Raman, eu não vou falar o nome certo dele, mas é um cara bem conhecido na comunidade, fala bastante coisa sobre Android, leio de vez em quando uma coisa ou outra aí que ele posta. E ele comentou sobre esse Longevity GRF e aparentemente é basicamente uma extensão do GRF que consegue congelar esses requisitos para um período maior, se não me engano, um período máximo aí de 7 anos. Para o pessoal que quiser saber mais sobre o GRF, essa parte do Longevity GRF, eu vou ativar links aí de postagens desse cara na descrição do vídeo. O pessoal que tiver interesse, recomendo. Aparentemente, esse programa vai ser um pouco diferente, como a duração do congelamento é maior, é mais longa. Parece que para lançar novos dispositivos com essas implementações congeladas só pode ter um certo período de tempo. Depois desse período de tempo limite, o congelamento só é elegível para atualizações. E a mudança principal é o kernel. O Android utiliza uma derivação do kernel Linux. E nas versões mais modernas do kernel, desde o kernel 6.6, o suporte desse kernel pelo pessoal do Android é de somente 4 anos. E num período de tempo de 7 anos, significa que num período de suporte de 7 anos, o kernel vai vencer. O kernel vai chegar uma época que ele vai ser considerado um kernel descontinuado. E a solução para esse problema, a fabricante vai ter que atualizar o kernel do dispositivo, uma versão mais moderna. Então, esse programa aí de longevidade meio que cria um incentivo para os fabricantes a atualizarem o kernel de tempos em tempos, o que é bem interessante na minha opinião. Aí, quando a gente fala de atualização de kernel, nesse caso, seria uma atualização de versão majoritária do kernel, né, uma atualização pequena de um kernel já existente. Nesse caso aqui, seria uma atualização majoritária mesmo, dependendo sair do kernel 6.6 para ir pro... Não sei qual que vai ser a próxima teste, talvez aí pro 6.12, e dependendo aí para outra versão no futuro, e basicamente uma atualização majoritária mesmo. De qualquer maneira, atualizações seguem dependendo bastante da vontade da fabricante. Programas como o GRF e outras implementações ajudam e facilitam esse processo de atualização, mas é algo que ainda está nas mãos das fabricantes, mas eu acho que é uma tendência, acho que mais fabricantes devem trazer um período maior de suporte de atualizações em seus dispositivos. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham desse GRF, o que vocês acham de maneira geral sobre atualizações no Android. Você gosta de que os dispositivos tenham um longo período de suporte de atualizações? Você acha isso benéfico? Você gosta disso ou não acha tão interessante? Fiquem livres para comentar, vai ser um assunto bem bacana de discutir. Comentem aí, deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então inscreve para você não perder. E é isso, bye bye.